A versão que eu tenho em mãos diz da seguinte maneira, Abacuque 3, 17 e 18. Porquanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas, todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Todavia, eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Agradece a Deus, agradece que a graça desce, agradece a Deus porque você pode ler a palavra de Deus e peça ao Senhor que aplique essa palavra ao seu coração. Pai bendito, Deus de infinita graça e misericórdia, Senhor, obrigado pela leitura da Tua palavra, mas em nome de Jesus nós pedimos, Pai, que não fiquemos na mera letra, mas que as nossas mentes e os nossos corações recebam a aplicação, Senhor, da Tua palavra através do Teu Espírito no nosso interior. Pai, nós estamos certos de que contigo nós sempre podemos contar. Por isso te adoramos, por isso, ó Deus, te reverenciamos e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, eu quero pensar com você sobre o impossível, Deus faz. O impossível, Deus faz. Cremos que o nosso Deus é Deus dos impossíveis. Cremos que o nosso Deus é o único Deus que não depende de circunstância, até porque Ele em si é o único Deus. É, portanto, o único ser que não depende de nenhuma circunstância para operar milagres, maravilhas, realização daquilo que nós chamamos de impossível. Aquilo que é impossível aos homens, diz a palavra de Deus, é possível a Deus. E aquilo que é possível a Deus, Deus destinou à vida da igreja, à vida daquele que crê no seu poder e na sua palavra, através do poder da oração. A sua oração, ela tem um peso muito grande, a sua oração tem um poder tremendo, a sua oração, querido irmão, querida irmã, tem o poder de conectar o seu coração, o seu pensamento ao coração e ao pensamento de Deus. A sua oração tem o poder de trazer o céu à terra. A sua oração tem o poder de elevar a terra aos céus. A sua oração tem poder de fazer com que tudo quanto se chama de impossível aos olhos humanos seja realizado de acordo com a vontade do Supremo Deus. Temos uma arma poderosa que o Senhor mesmo nos deu, e esta arma é a oração. E quando nós oramos, quando nós buscamos a presença do Senhor, quando alguém que é perdoado, tem os seus pecados perdoados, lavados no sangue do Cordeiro, quando alguém se chega à presença de Deus através da oração, os céus se abrem. Vivemos dias em que precisamos ver. Eu tenho orado, pedido a Deus o seguinte: Senhor, surpreenda, Senhor, realize aquilo, não somente aquilo que os nossos olhos são capazes de enxergar, mas aquilo que os nossos olhos não conseguem enxergar, aquilo que os nossos corações não podem sentir, aquilo que jamais subiu ao nosso pensamento. Senhor, realiza, Senhor, surpreenda, Senhor, aquilo que chamamos de impossível, chame à existência, traga à luz aquilo que é inatingível, aquilo que é inapalpável, aquilo que é invisível, aquilo que nós não podemos contemplar, senão através dos olhos da fé. A palavra do Senhor fala, esse texto, Abacuque, capítulo 3, é a oração que o servo do Senhor, Abacuque, faz. É a oração que ele se debruça diante do Senhor.
E ele coloca diante de Deus algumas verdades, ele coloca diante de Deus algumas situações, algumas adversidades que diante de tais adversidades e circunstâncias, muitas outras pessoas parariam, muitas outras pessoas se acomodariam, muitas outras pessoas até desistiriam de acreditar em alguém ou em alguma coisa, ou até mesmo do próprio Deus. Mas ele começa dizendo o seguinte: olha, porquanto ainda que a figueira não floresça. A figueira sem flores, na realidade, é uma vida sem beleza. O que ele está demonstrando é que, ainda que a minha vida esteja sem nenhum tipo de beleza, assim como a figueira que esteja ou venha estar sem flores, ainda que seja possível a figueira se expressar diante de alguém em algum momento sem suas flores, ele diz: ainda que a minha vida esteja como uma figueira sem flores, e sem flores não há frutos, ele diz: ainda que a minha vida não tenha tanta beleza quanto deveria ter, ele diz: eu esperarei no Deus da minha salvação. Por vezes, nós convivemos com situações que nos entristecem, que nos colocam para baixo, que deixam a nossa vida, desculpem a redundância, a vida sem vida, que deixam a vida sem um embelezamento. A palavra do Senhor diz que com a alegria do coração se aformoseia o rosto. Ainda que o meu rosto não consiga sorrir, ainda que o meu rosto não consiga liberar a alegria ou expressar a alegria que existe dentro de mim, ainda que eu esteja vivendo um momento de grande tribulação, um momento de grande contenda, um momento de grande adversidade, eu não posso deixar de acreditar naquele que criou os céus e a terra. Contudo, eu me alegrarei no Senhor meu Deus, exultarei no Deus da minha salvação. O fato de sermos salvos no sangue do Senhor Jesus Cristo é muito mais que bastante, é muito mais que superior, é muito mais que aquilo que nós podemos imaginar. O fato de sermos lavados no sangue do Senhor Jesus Cristo já faz com que as nossas vidas sejam vidas embelezadas por conta do perdão dos nossos pecados no poder do sangue do Senhor. Abacuque, ele ainda se expressa diante de Deus dizendo: olha, ainda que a videira ela não tenha frutos, ainda que a figueira não tenha flores, ainda que a videira não tenha fruto. Ora, sabemos que é da videira que se faz o vinho. Sabemos que é do fruto da videira que se faz o vinho. O mesmo vinho que certa vez Jesus Cristo tomando e depois dividindo com os seus apóstolos, ele disse que ali representava, aquele vinho representava uma nova aliança de Deus com os homens. Portanto, uma vida ou uma videira sem fruto é igual a uma vida sem aliança no sangue do Senhor. Pessoas que não frutificam são pessoas que não atentam para a sua aliança. Como você sabe em público que alguém é casado? Geralmente pelo símbolo do casamento, geralmente pela aliança. Quando alguém está usando uma aliança, é natural que possamos entender que a expressão da aliança é: eu estou casado com alguém, ou eu estou noivo de alguém, eu tenho um compromisso com alguém, eu tenho uma aliança com alguém. Abacuque, ele diz ainda que a videira não produza frutos, ainda que a minha vida esteja diante de uma situação que parece que não está frutificando, eu preciso me lembrar da aliança que eu tenho com o Senhor. A videira, ela foi feita, ela foi criada para produzir o vinho, para produzir a uva, para produzir o suco. Se ela falhar,
se ela não cumprir o seu papel, o que se esperar dessa árvore, dessa planta, dessa trepadeira? O que esperar dessa árvore? O que esperar deste ser, se ele não estiver cumprindo o papel a que ele fora criado? Ele ainda diz, olha, a oliveira, ainda que a oliveira minta, ainda que não haja produto na oliveira, a oliveira é da oliveira que se produz o azeite, e esse mesmo azeite que por vezes foi utilizado para ungir reis, para ungir homens escolhidos por Deus, o mesmo azeite que é utilizado e foi utilizado por muito tempo, como algo que pode abençoar as feridas, curar as feridas, sarar as feridas, tocar as feridas, umedecer a pele, ainda que a oliveira esteja sem o produto, se o produto da oliveira mentir, contudo, eu não posso esquecer de que eu sou alguém ungido pelo Senhor, que eu sou alguém escolhido pelo Senhor, e portanto eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Por vezes as pessoas se esquecem de que as suas vidas são vidas semelhantes à vida da figueira, são vidas que precisam produzir beleza. E quando eu falo de beleza, não apenas uma questão de beleza física, mas beleza em todos os aspectos possíveis. É muito bom quando nós encontramos alguém que é bonito por dentro e por fora, quando encontramos alguém cujo espírito, cuja alma, cujo interior é alguém que expressa uma transformação, alguém que demonstra uma variedade de vida totalmente diferenciada das outras vidas. Nós encontramos na palavra de Deus algumas pessoas com algumas qualidades, algumas pessoas que se destacaram pela mansidão, algumas pessoas que se destacaram pela necessidade de ajudar o próximo, pessoas que se destacaram pelo amor que tiveram para com outras pessoas, pessoas que abriram mão de determinadas situações, de determinados conceitos, de determinados direitos na vida, para serem veículos de graça ou veículos da graça de Deus sobre a vida de outras pessoas. A sua vida, querido irmão, precisa exibir a beleza de Cristo. Há um hino que cantamos muito, que diz assim, que a beleza de Cristo se veja em mim. Nós somos as pessoas que demonstram o próprio Cristo aqui na terra. As pessoas, ao olharem para as nossas vidas, elas precisam ser confrontadas, elas precisam olhar para nós, e elas precisam que nossas vidas estejam espelhando a beleza de Cristo. E nós somos a imagem e semelhança de Cristo quando nós vivemos os ensinos do próprio Senhor Jesus Cristo. Ele diz, vocês serão meus amigos se vocês fizerem aquilo que eu mando vocês. Ele diz assim, vocês precisam amar o próximo como se estivessem amando a vocês mesmos. Quando a nossa vida é investida e revestida de amor, nós somos como a figueira, não como a figueira que não floresce, mas como uma figueira que floresce. A figueira que floresce, ela aponta para um tempo de prosperidade, ela aponta para um tempo de frutificação. Nossas vidas precisam ser como videiras que frutificam, videiras que geram vinho, videiras que geram aliança, vidas comprometidas com Deus constantemente, vidas que incessantemente buscam a presença e a vontade de Deus por conta da aliança que temos em Cristo Jesus. O cristão verdadeiro, em todo lugar ele é cristão, em todo lugar ele é cristão. Ele é cristão na igreja, ele é cristão em casa, ele é cristão na rua, ele é cristão no trânsito, ele é cristão quando está acompanhado ou quando está sozinho. O cristão verdadeiro, ele simplesmente frutifica porque ele tem aliança com Deus.
E por conta dessa sua aliança com Deus, ele começa a gerar frutos. É impossível esconder uma cidade edificada sobre um monte. É impossível esconder uma plantação de videiras cheia de frutos. É impossível não ser atraente a figura de um campo cheio de videiras, um campo cheio de uvas, um campo cheio de uma fruta que pode produzir vinho, que nos lembra o sangue do Senhor, que nos lembra a aliança com Cristo. É andando, é no dia a dia que nós descobrimos o quanto nós produzimos e o quanto nós não produzimos. Quando nós produzimos frutos que glorificam o nome do Senhor, às vezes nem todas as pessoas percebem, mas é notório que quando produzimos algum fruto que danifica a planta, algum fruto que não condiz com a planta, algum fruto que, ao invés de enaltecer, envergonha o Senhor, todos os outros percebem. O próprio Senhor Jesus disse: eu sou a videira verdadeira, vocês são as varas, vocês são os ramos. Toda vara, todo ramo, todo galho que está ligado ao tronco, ele diz assim: todo galho que frutifica, meu Pai corta, meu Pai poda, para que frutifique mais. E todo aquele que é ressecado, aquele que já não gera vida, ele arranca e ele lança no fogo. Videiras servem para lembrar que temos aliança com Deus. A oliveira serve para nos lembrar que nós temos uma vida e precisamos buscar uma vida de unção, uma vida de submissão à vontade de Deus, uma vida onde Deus fale, uma vida onde Deus se revele através do nosso ser. Querido irmão, querida irmã, você foi chamado, você foi chamada para ser um ungido, uma ungida do Senhor. Não significa que você pode ou tenha que estar à frente de alguma atividade eclesiástica, um líder, não é isso. Você precisa ter uma vida cheia de unção, uma vida em que transmita o poder de Deus dos céus à terra, faça descer o céu através da sua oração. Uma vida em que, através da sua oração, pessoas sejam curadas, pessoas sejam saradas, não só no físico, mas no emocional, no espiritual, nas feridas, as pessoas possam se encontrar com aquela paz que excede todo o entendimento. A paz é o azeite, é a unção. A paz é a unção que nos leva a acreditar que Deus está presente em toda e qualquer situação. Podemos sentir paz mesmo em meio às guerras. Podemos sentir paz mesmo em meio às necessidades. Podemos sentir paz porque nós somos, antes de tudo, oliveiras cujo produto não mente. Oliveiras que produzem, sim, azeitonas, que produzem o azeite, que produzem o símbolo da unção. Nós precisamos produzir aqui na terra, precisamos praticar aqui na terra situações e comportamentos que os homens, ao olharem para nós, cumpram o que Jesus Cristo falou lá em Mateus capítulo 5, para que os homens olhem para vocês, para que os homens olhem as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Mas eu quero terminar. Abacuque, ele diz ainda que as ovelhas sejam arrebatadas. Há muitas ovelhas arrebatadas, porque há muitas pessoas que não têm compromisso com Deus. Ser compromissado com Deus é muito mais que estar arrolado na membresia de uma igreja. Ter compromisso com Deus deveria ser sinônimo membro de igreja, compromissado com Deus. Deveria ser redundância, mas não é. Ser membro de uma igreja evangélica,
católica, ou espírita, ou quaisquer outros tipos de credos, não significa que está compromissado com um organismo aqui na terra, significa um compromisso com Deus. Mas não significa que ter compromisso com Deus não traga prazer em ter compromisso com a igreja. Possivelmente você já deve ter ouvido de muitas pessoas, ou quem sabe você mesmo já falou, mas para eu ser um cristão eu não preciso estar dentro de uma igreja. Concordo com você. Para ser água, a água não precisa estar no rio. Ela é água em qualquer lugar. Se ela estiver no congelador, ela é água. Se ela estiver nas nuvens, ela é água. Se ela estiver na chaleira, fervendo, ela é água. Se ela estiver no rio, ela é água. Porém, o que dá origem a matar a sede, o que facilita matar a sede, produzir as plantações, ou produzir os frutos no campo, é exatamente a presença da água. A água é vida. Existem pessoas que dizem assim: eu não preciso estar inseridas dentro da igreja. Não, você não precisa estar inserida na igreja, você precisa ser a igreja, é diferente. Você não precisa estar inserido num contexto eclesiástico, você precisa ser alguém que tem unção de Deus. E dentro desta unção que vem do próprio Deus, quem tem a unção que vem do próprio Deus, ele procura arrebanhar as ovelhas que estão fora do aprisco. Porque o próprio Senhor, ele disse assim: eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas suas ovelhas. Aí Abacuque diz: ainda que as ovelhas sejam arrebatadas, ainda que as pessoas hoje não tenham compromisso com Deus, ainda que muitas pessoas tenham perdido as raízes, ou não tenham aprofundado as raízes, ainda que algumas pessoas tenham crido no poder de Deus, acreditado na intervenção de Deus nas suas vidas, mesmo que tais pessoas não tenham se firmado como deveriam se firmar, quantas pessoas se afastam da presença de Deus, quantos se afastam das igrejas, quantos se afastam por conta de decepcionadas ou de decepções com os homens, com as lideranças, quantas pessoas se afastam, quantas pessoas são arrebatadas dos currais. Porém você, porém Abacuque, porém eu, precisamos dizer: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Deus não depende de circunstâncias favoráveis, mas Ele usa pessoas disponíveis. Deus não depende de circunstâncias favoráveis, porém, Ele usa pessoas disponíveis. Mesmo que tais pessoas tenham limitações, como o próprio Isaías disse: Senhor, eu sou alguém de lábios impuros, e moro em meio a pessoas de impuros lábios. A palavra do Senhor diz que o anjo tocou a sua boca, o anjo curou a sua boca, a ponto dele poder dizer em seguida: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. O impossível Deus faz, o improvável você precisa fazer. O impossível Deus faz, mas aquilo que é improvável a você, ou aquilo que é impossível a você, é tão somente possível àquele que não deixa a figueira sem flores, não deixa a videira sem fruto, não deixa a oliveira sem o produto, e não permite que as ovelhas sejam arrebatadas do curral. Quando tais ovelhas se submetem, estão debaixo do cajado do Todo-Poderoso, o pastor das nossas almas, o Senhor Jesus Cristo. A minha oração nesta noite é que Deus coloque sobre você a unção, que Deus coloque sobre você a orientação do Espírito. A minha oração nesta noite é que Deus coloque sobre a sua vida e sobre a vida da sua família a certeza de que o impossível Deus faz. Amado Deus, nós louvamos o Teu nome.
Em nome de Jesus, nós colocamos cada pessoa que está falando contigo agora, cada pessoa que está nos ouvindo. Pai, glorifica o teu nome na vida dessas pessoas. Pai, aquilo que achamos ser impossível, Pai, nós pedimos que se cumpra em nossas vidas. Ó Deus, quantas pessoas querem melhorar, quantas pessoas querem te servir, quantas pessoas querem, ó Deus, ter uma mudança brusca, drástica, quantas pessoas, ó Deus, querem ter uma vida certa contigo, mas quando olham para as suas limitações, quando olham, ó Deus, para as suas possibilidades, elas se sentem incapazes, Pai. Por isso nós pedimos o auxílio do Teu Santo Espírito. Vem, ministra sobre cada vida, aplica essa palavra em nossos corações, reaviva, Senhor, traze vida àquilo que está morto, pois oramos a Ti, em nome de Jesus, amém e amém. Deus abençoe você.